Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E essa noite nós vamos falar sobre um padrão extremamente importante que todo mundo, sem exceção, eu participo, você participa desse padrão de comportamento, que também é um padrão mental e um padrão emocional. Mas hoje nós queremos falar especialmente sobre esse padrão porque nós podemos observá-lo diariamente. Então fica comigo que vai ser super importante entender que não há paz na reclamação. E por que não há paz na reclamação? E por que você reclama? Por que as pessoas reclamam? E como nós podemos desvencilhar isso e entender qual é esse padrão e quais os sentimentos que esse padrão de comportamento, esse padrão mental e esse padrão emocional causa em nossas vidas e o que ele vai ocasionar então. Então, eu quero desejar a você uma excelente noite e parabéns mesmo por você estar dedicando um pouco do seu tempo para aprender sobre esse padrão extremamente importante e assim você poder impactar a sua vida e também impactar a vida das pessoas que te rodeiam e assim ter um relacionamento e ter um convívio em paz e subir de nível. Eu sou Rafaela, da empresa dos 25 segundos, uma empresa de desenvolvimento socioemocional que traz para você toda semana ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa usar no seu dia a dia, para que você possa aplicá-la e assim ir direcionando e gerenciando as suas emoções. Porque responde mais uma pergunta para mim agora. Quem é que gerencia as suas emoções? Você gerencia as suas emoções ou você é controlado pelas suas emoções? Ou você é dominado pelas suas emoções? Como é que está esse seu relacionamento com as suas emoções? Como anda a sua gestão emocional? É você que observa os seus pensamentos ou os seus pensamentos controlam todas as suas atitudes? Como é que você está como protagonista da sua vida? Você realmente faz aquilo que você quer ou você faz aquilo que os outros querem que você faça? Então, vai prestando atenção nessas perguntas, porque é muito importante para que nós possamos, então, conversar sobre esses padrões. E nós desenvolvemos todo esse esquema aqui para te entregar baseado num método extremamente importante. Olha minha camiseta, sou semeador das minhas emoções. Por que sou semeador das minhas emoções? Porque nós desenvolvemos esse método chamado semear. Um método desenvolvido por nós aqui da equipe dos 25 segundos, onde nós aprendemos sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Isso aqui é um ciclo de excelência emocional. Você quer esse ciclo de excelência emocional para você? O que nós aprendemos no sentir? A gerenciar as nossas emoções básicas. Como é que eu gerencio a minha ansiedade? Como que eu gerencio a minha alegria, o meu medo, a minha tristeza, a minha aversão? Como que eu gerencio essas emoções que são básicas na minha vida? No entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos. Você sabia que nós temos pensamentos rotulados? Mais de 15 pensamentos rotulados e que nos fazem enxergar a realidade de forma distorcida? Se você não sabia, é muito importante que você entenda sobre isso também. No mudar, nós trabalhamos sobre as nossas crenças limitantes, aquelas que nos impedem de subir de nível, de crescer, de alcançar os nossos objetivos. Aquelas crenças que foram colocadas em nós quando nós éramos crianças ou então embutidas em nós pela nossa própria sociedade. Então são crenças que muitas vezes não nos deixam prosseguir e caminhar. No escolher, aqui é muito bacana, porque eu preciso fazer escolhas, eu preciso criar novas sinapses, novas conexões, porque se eu não fizer isso, eu volto para os meus padrões antigos. Então, no escolher, nós aprendemos a fortalecer as nossas decisões. E no agir? No agir, quanto vale uma ação? Eu garanto para você que uma ação vale mais do que 1000 pensamentos. Os pensamentos podem estar todos aqui, mas se não tiver uma ação, de nada vale.
Então, quanto vale uma ação, o poder da ação e como nós podemos vencer também a procrastinação e o porquê que nós procrastinamos. Existe um motivo também pelo qual agimos assim. E no realizar, aqui é fantástico, é quando nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. É quando nós fazemos esse alinhamento e a partir desse alinhamento, nós então vamos prosseguir. E isso aqui forma o ciclo de excelência emocional. Aí você pode me perguntar assim, mas aí já acabou? Acaba aqui? Não, não acaba aqui. Isso só faz você subir um patamar e subir outro patamar e assim por diante. Por quê? Porque a mudança não é um evento, a mudança ela é processual. A mudança ela é um processo, a mudança ela é diária, a mudança ela vai tendo níveis de consciência e de aprendizado. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho o fortalecimento para poder, então, mudar e tomar novas decisões. É assim que acontece e o treinamento nunca acaba. Nós vamos sempre aprendendo algo novo e mudando. O legal é quando temos um método para isso. Por quê? Porque aí nós vamos observar nossos sentimentos, entender os nossos pensamentos, olhar para as nossas crenças limitantes, olhar as escolhas que temos, quais as decisões que eu quero fortalecer, agir em prol daquilo que eu preciso e aí alinhar o meu objetivo com o meu propósito de vida. E é baseado nisso, então, é que nós vamos entregando para vocês aqui, né? Toda semana, é só olhar aí nas nossas redes sociais, toda semana tem conteúdo. Porque tem conteúdo com ferramentas práticas e autoaplicáveis. Por que ferramentas práticas e autoaplicáveis? Porque nós não temos um banquete todos os dias nas nossas mesas. Nós temos aquilo que nos sustenta, que é básico, a nossa alimentação diária. E se a nossa alimentação diária vem daquilo que é o nosso arroz com feijão, então aqui também nós entregamos ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa ir absorvendo e trabalhando com elas diariamente. E aí, uma hora ou outra, você vai ter uns insights, você vai ter umas ideias e falar, nossa, é essa ferramenta que eu preciso agora, é aquela ferramenta que eu preciso, eu vou usar essa agora, é essa aqui que eu vou usar, agora eu vou usar essa ferramenta dos 25 e assim a gente vai trabalhando com vocês. Então, vamos lá. Como você age diante das situações? Como você tem agido diante das situações? Vamos recordar brevemente aqui que nós temos dois padrões. Nós temos o padrão de reação e nós temos o padrão da ação, né? Então, aqui eu tenho... Aqui eu tenho a reação e eu tenho a ação. Qual é a diferença da reação para a ação? A reação é no automático. Então, isso aqui está no nosso piloto automático. Isso aqui é automático. E ela sempre está vinculada a um acontecimento do passado. Ela está sempre vinculada a um acontecimento do passado que, por um motivo ou outro, deu certo. E aí eu começo a repetir, e aí começa a viver no piloto automático. Então, por isso que eu reajo. Por isso que muitas vezes uma pessoa fala alguma coisa para mim, eu não penso e eu já respondo. Por quê? Porque isso está condicionado à minha reação, tá? Reação. Então, ela está condicionada ao passado e ela já entrou para um sistema automático de não consciência daquilo que eu estou fazendo. E a ação? A ação é diferente disso. A ação ela é consciente. A ação está no presente. A ação está no presente. Eu observo aquilo que a pessoa falou, eu escuto aquilo que a pessoa falou e eu estou no presente. E aí eu tenho consciência em saber aquilo que eu vou fazer. Eu tenho consciência em saber qual é a resposta que eu vou dar. Então, aqui eu tenho um envolvimento no presente e uma consciência, tá? Eu tenho uma consciência. E essa habilidade de estar no presente, de não ficar preso no passado e nem voando no futuro, de estar o mais possível presente no meu dia, me traz possibilidades de ações. E essas ações são mais eficazes e mais produtivas.
porque eu estou respondendo para o meu presente. Fala para mim se você pode voltar no dia de ontem. Não pode. Fala para mim se você pode dar um salto físico no dia de amanhã. Não pode. Você só acessa o seu passado pela sua mente e você só vislumbra o seu futuro pela sua mente. Então, o que nós temos que fazer? O máximo que nós conseguimos, o máximo que nós vamos procurar fazer de fato é buscar trazer muito perto o meu futuro para cá e o meu passado para cá, para eu poder viver o mais consciente possível no meu presente. Porque você é você agora. Eu sou eu agora. Eu sou eu agora. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 5 minutos. Você também não sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos. Mas nós somos nós agora. Então, quanto mais eu trago essa consciência para mim, mais eu vou tendo ações eficazes e resolutas, né? E aí nós já falamos semana passada, retrasada e a outra, nessa série que nós estamos trabalhando, né? Que é essa série aqui, ó, padrões emocionais, mentais e comportamentais. Isso aqui é a fórmula da relatividade, tá? Mas aqui a gente usou como os nossos padrões emocionais, os nossos padrões mentais e os nossos padrões comportamentais. Então, é uma fórmula isso. Por quê? Porque nós não somos desvinculados. Meu padrão mental, ele está junto com o meu padrão emocional, que está junto com o meu padrão comportamental. Eu não consigo desvencilhar isso. Eu sou isso agora, eu sou isso depois, eu sou isso amanhã. Não, eu sou um ser completo, eu sou um ser único. Da mesma forma que um problema em casa me afeta no trabalho, a mesma forma uma situação no trabalho, né? Uma situação no trabalho me afeta em casa. Não dá para ficar desvencilhando, isso não existe. Nós somos seres únicos, complexos e completos. Então, nós falamos já nessa série sobre alguns padrões. Vamos só relembrá-los. Falamos primeiro do murmurador. Lembra do murmurador? Aquele que fica cochichando pelo canto, aquele que fica lá inflamando os outros, aquele que ele quer ver a situação resolvida, ele quer ver o problema ser resolvido, mas ele não quer resolver. Ele quer que outro vá resolver por ele. Então ele fica inflamando, ele fica falando pelas costas, ele fica buscando aliados para que vá resolver o problema no lugar dele. Aí nós falamos também sobre o contraponto do murmurador. O guerreiro não, o guerreiro é aquele que tem uma força interior, ele tem um coração que age, né? O guerreiro, ele é impulsionado não só para fazer as coisas ao seu, né, no seu propósito ali, mas muito mais que isso. O guerreiro, ele age em propósito de um todo, ele vai agir em propósito de um grupo, em propósito de um conjunto. Ele não é briguento, ele não se mete em brigas, ele simplesmente vai agir de forma que todos sejam beneficiados. Esse é o guerreiro, é aquele que busca dentro dele uma força interior e isso impulsiona para mover essas ações em busca do seu objetivo e do objetivo do grupo também. E o testa de ferro? Nós falamos do testa de ferro. O testa de ferro, ele é aliado ao murmurador. Então, nós falamos aqui, ó, do murmurador e aqui falamos do guerreiro. Depois aqui, ó, falamos do testa de ferro, que ele é um aliado ao murmurador. Muitas vezes ele tem até uma boa intenção em querer ajudar, mas sempre com um ganho secundário, né? Ou para buscar holofotes para si, ou então mas ele está sempre buscando a causa de alguém para defender e para brigar. Ele está sempre lá aliado muitas vezes com o murmurador e ele compra a briga dos outros. Ele compra a briga dos outros, mas isso faz com que impeça o crescimento dele e o crescimento do outro. Porque aqui, ó, o murmurador, ele tem que crescer, ele tem que aprender a agir. Mas se o testa de ferro vem e age por ele, o que ele faz? Ele acaba deixando o murmurador cada vez mais aleijado, né? Porque ele não consegue se movimentar.
E aí, semana passada, nós falamos sobre o resoluto, o que é o oposto ao testa de ferro, né? O que é o oposto a ele. O resoluto é aquela pessoa que é capaz de resolver os problemas e não brigar pelos problemas. É aquele que é capaz de olhar para os problemas e já ir buscando soluções. E várias formas nós falamos como que se pode buscar essas soluções e quais os sentimentos que o resoluto traz. Ele enfrenta as situações com foco, com direcionamento. Ele não briga por brigar, né? Ele está buscando a solução do problema com foco e direcionamento. Ele não olha para o problema em si como aquilo que fosse o outdoor. Não, ele vai olhar para a solução, ele vai buscar várias soluções para então resolver o problema. Esse é o resoluto. E hoje nós vamos falar de um comportamento que está aqui também, ó, tá junto aqui com o murmurador, o testa de ferro, tem um outro comportamento aqui que nós vamos falar hoje, essa noite, e você já sabe, né, que semana que vem a gente vai falar do contraponto dele. Então, fica aí hoje com a gente, semana que vem também, porque ó, semana que vem eu vou falar do contraponto dele, tá? E esse contraponto é extremamente importante para a gente poder ir equilibrando essa balança aqui. Então nós vamos colocar nessa balança aqui, aonde está o murmurador, o testa de ferro, nós vamos colocar hoje o reclamão. Ah, ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim. Tá errado, tá torto. A gente pode falar que o reclamão, ele é o irmão mais novo do murmurador. Eu tenho o murmurador aqui, eu tenho o testa de ferro aqui, que é o aliado, e eu tenho o caçula aqui, que é o reclamão. O reclamão é o irmão mais novo do murmurador. Sabe por quê? Porque ele sempre acha que o problema está no outro. O problema nunca está nele, não. O problema está no outro. A pessoa fez errado lá, poxa, isso aí não vai dar certo, olha, tá torto, olha como fez. Tá chovendo hoje, tá chovendo. Tá muito sol hoje. Nossa, que calor. Nossa, que vento, tá frio demais hoje, né? E você já observou que o reclamão, ele faz uma cara mais ou menos assim? Ó céus, ó vida, nossa, tá muito quente minha comida. Nossa, olha aqui, a comida tá super gelada. Nossa, essa água aqui tá sem gosto. O reclamão, ele acha motivo para reclamar em tudo. Tudo. Ele vai achar. É aquele que sempre vai ver o copo meio vazio. O copo tá lá na metade. Em vez dele achar que o copo tá meio cheio, não. O copo tá sempre meio vazio. É aquele... o copo tá sempre meio vazio. É aquele que reclama de tudo. É aquele ranzinza, é aquele chato, é aquele rabugento. Esse é o reclamão. Ele resmunga o tempo todo, ele fica lá, não vai dar certo. Por que eu tô fazendo isso? Nossa, que peso, quanto isso, nossa, quanto aquilo, nossa, por que? Olha quanta luz, que é isso, porque... E tá sempre lá, resmungando, às vezes até baixinho, mas ele fica resmungando. Esse é o reclamão. E é fácil identificar esse perfil no nosso dia a dia, é super fácil. Você já deve ter lembrado de várias pessoas, ou até você já deve ter visto você mesmo fazendo isso. Porque esse é um padrão de comportamento que, de certa forma, uma vez ou outra, nós damos uma escorregadinha ali. Sim, nós damos uma escorregadinha ali. Porque para um reclamão, nada tá bom. Nada tá bom, nada tá bom. Vamos entender esse padrão agora, ó. Nada tá bom, tudo tem um porém, tudo tem um defeito, mesmo quando você tenta mostrar para ele que as coisas não são tão ruins assim, mas ele só olha para o lado ruim. Mesmo quando você consegue explicar o outro lado para ele, mas ele não enxerga, Por que ele não enxerga? Porque é um padrão. É um padrão de comportamento, é um padrão de sentimento e é um padrão mental. Então o reclamão tem muita, mas muita dificuldade de enxergar as cores da vida. O reclamão tá tudo cinza. O reclamão nada tá bom. Se chove tá ruim, se faz sol tá ruim, se faz frio tá ruim. Se tá quente tá ruim, se tá frio tá ruim. Se tá alto tá ruim, se tá baixo tá ruim. Se tem muita gente tá ruim, se tem pouca gente tá ruim. Esse é o reclamão. Se tem muita coisa para fazer, tá ruim. Se não tem nada para fazer, tá ruim.
Ele acha defeito em tudo, em tudo. Ele vai reclamando de tudo. Nada tá bom, nada é o suficiente. Se tá andando muito rápido, tá ruim. Se tá andando devagar demais, tá ruim. Né? Então, antes de da gente parar aqui e deixando essas palavras que eu acabei de dizer ecoando aí na nossa mente, vamos refletir um pouco. Quais são os sentimentos que uma pessoa que reclama, e eu acredito muito que você conheça pessoas que vivem condicionadas a esse padrão. E não critique e não julgue. Não critique e não julgue. Por que não critique e não julgue? Porque essa pessoa não tem clareza de como ela está agindo. Você agora tem. E se você é um reclamão e você está assistindo aqui, eu vou te dar os parabéns sim. Não estou te julgando, não estou te criticando, nada disso. Parabéns porque você está aqui. Sabe por quê? Porque a gente só consegue mudar alguma coisa quando nós temos consciência e clareza disso. Então, uma pessoa que reclama e que talvez veio aí na sua mente, fulano de tal é assim, fulano de tal é assim, ou eu já fui assim. O que aconteceu? O que acontecia com essa pessoa? O que acontece com essa pessoa? Ela vive na reação. Ela não pensa no que ela está falando. Ela está falando porque ela está falando. Ela está falando porque ela está vivendo no seu piloto automático. Ela está falando porque ela está sendo condicionada a um passado, no qual, por algum motivo, ela reclamou e funcionou. E funcionou. Então, por que ela vai parar de reclamar? Só que ela perde a consciência, lembrando que ela começa a reclamar de coisas que não tem sentido nenhum reclamar. Eu vou reclamar se está chovendo? Não dá para controlar isso não. Eu vou reclamar se está fazendo sol? Se proteja e vá, usa um guarda-sol. Mas vai debaixo do sol, que faz bem também, porque é vitamina D. A pessoa reclamona, ela começa a reclamar de coisas que não tem nem por onde. Se está frio, se está ventando, tudo está reclamando. E como é desagradável conviver com uma pessoa que só reclama. Não é verdade? Põe aí no chat se é verdade. É verdade, não é? Como é desagradável. Mas olha só, sem julgamento, sem nada, né? Sem críticas aqui, porque nós não estamos nessa condição nem de julgar e nem de criticar ninguém. Vamos entender quais são os sentimentos de um reclamão. Primeiro, quando um reclamão, quais os sentimentos que brotam na reclamação? Primeiro sentimento, raiva. E se você quiser, eu aconselho você já começar a anotar, e se você está aí com o seu caderninho, que a gente sempre aconselha para você ter um caderninho de anotações, que isso faz muito sentido quando você está aprendendo e querendo, né, evoluir e aprender coisas novas, depois você busca nos vídeos passados, se você ainda não anotou, o sentimento do murmurador, o sentimento do guerreiro, o sentimento do testa de ferro, o sentimento do resoluto, e aí você vai comparando esses sentimentos. E você vai comparando esses sentimentos para você fazer uma autoanálise de ver quais desses sentimentos eles ficam mais aflorados em você no seu dia a dia. Então aqui, por que a raiva impera no reclamão? Porque ele espera que a situação acontecesse de outra maneira. Por que ele tem raiva? Porque ele espera que aquilo ali fosse de outra forma. Outro sentimento que acontece no reclamão. Grandão aqui, hein? O descontentamento.
o descontentamento. Por quê? Porque ele vem com esse sentimento de estar desapontado o tempo todo. Ele está desapontado com tudo que acontece. Então ele fica desapontado com a chuva, ele fica desapontado com o sol, ele fica desapontado com a quantidade de trabalho, ele fica desapontado com a falta de trabalho, ele fica desapontado com aquilo que a pessoa falou, ele fica desapontado com aquilo que a pessoa deixou de falar. Então, o descontentamento é muito grande. Outro sentimento aqui do reclamão. É a frustração. O reclamão é uma pessoa frustrada. Por quê? Porque ele queria que a situação fosse diferente. Ele queria que fosse diferente. E não é. Então, ele se frustra. Outro sentimento do reclamão. O orgulho. O reclamão, ele é orgulhoso. Por quê? Porque ele se coloca num patamar de superioridade. Se as coisas não acontecem do jeito que eu quero, então só aí eu já subi num patamar de superioridade. Tá? Assim como o murmurador. Porque eles acham, tanto o reclamão quanto o murmurador, eles acham que eles merecem muito mais daquilo do que eles recebem. Não tá bom isso para mim, não tá bom isso para mim, não tá bom isso para mim. Então, parece esse sentimento do orgulho, né? Que assim, eu estou num patamar de superioridade porque aquilo que eu recebo não é o suficiente para mim. Eu mereço mais. Outro sentimento do murmurador, ele é egoísta. O reclamão, ele é egoísta. Por que ele é egoísta? Porque ele só sabe ver o seu lado. Ele quer sempre o melhor para si. Ele acha que a vida dele está muito ruim, então ele quer para ele quer melhor para ele. A chuva está atrapalhando ele, o sol está atrapalhando ele, a falta de trabalho está atrapalhando ele, o excesso de trabalho está atrapalhando ele. Tá? Então ele só sabe ver o seu lado e não o lado do outro. E um último sentimento aqui do reclamão, ele é invejoso. Ele está sempre olhando para a grama do vizinho e achando a grama do vizinho sempre mais verde. Então, esses sentimentos, eles imperam num reclamão. Tá certo que esses sentimentos aqui, eles estão em nós. Só que nós temos que gerenciar esses sentimentos. O que acontece com o reclamão? Por ele viver aqui, ó, no piloto, deixa eu mudar a cor da caneta. Por ele viver aqui, ó, no piloto automático, ele não gerencia esses sentimentos. Esses sentimentos aqui é que comandam ele. Faz sentido, né? Se eu estou no meu piloto automático, se eu vivo reagindo, esses sentimentos não são gerenciados por mim. Esses sentimentos é que me controlam. Então é agora que a gente tem que tomar essas consciências. Porque, lógico, eu me incluo nessa. Lógico, uma vez ou outra a gente reclama, sim. A gente reclama. Por quê? Porque a gente está acostumado, uma vez ou outra, a fazer uma reclamação durante o longo do dia. Nossa, que coisa ruim. Nossa, né? A gente reclama. Mas, quando isso soa no nosso ouvido, nós temos que ter essa consciência. Tá? Nós temos que ter essa consciência, porque o reclamador, o reclamão, né? Ele sempre está reclamando de algo ou de alguma coisa, de algo ou de alguém. Ele sempre está reclamando. E sabia que tem pessoas que reclamam do próprio reclamão? Está reclamando também. Tá? É difícil fugir da reclamação? É difícil fugir da reclamação. Só que não se culpe, lógico, se você reclamar uma vez ou outra. Tá tudo bem, tá tudo bem. O que é importante aqui é não ficar na estagnação. Por quê? Porque o reclamão,
ele não age. O reclamão, ele não age. Se você reclamar, mas você agir para arrumar aquilo que não está bom, perfeito? Agora, se você ficar só nesse padrão, aí não. Aí é complicado. Sabe por quê? Por que nós reclamamos, né? Porque alguma coisa não está casando ali conosco e nós queremos o melhor para nós, né? E por que nós reclamamos? Quando nós reclamamos, é muito interessante que nós prestamos atenção nas pessoas que reclamam. Por que nós prestamos atenção nas pessoas que reclamam? Porque quando elas reclamam, alerta em nós um sinal de perigo. Nossa, isso é perigoso. Nossa, tá chovendo muito, é perigoso. Nossa, tá muito sol, é perigoso. Nossa, tem pouco trabalho, é perigoso. Nossa, tem muito trabalho, é perigoso. É como se nós fôssemos acionados com algo perigoso. E aí, o que acontece? Isso chama mais atenção. Isso chama mais atenção. Lógico que chama mais atenção. Então, quando um reclamão se levanta, as pessoas olham para ela. Nossa, o que ela vai falar? Nossa, o que ela vai reclamar? Nossa, o que ela viu de errado? Nossa, o que não está legal? As pessoas olham, sim. Então, e é muito interessante, né? Deixa eu fazer só um paralelo aqui. Você já observou que quando nós estamos numa roda de colegas, conhecidos, amigos ou numa roda de trabalho, aí a gente começa a conversar e falar sobre alguma coisa assim. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Topei o meu dedinho na cadeira ali, doeu o meu dedinho. Aí a outra pessoa fala assim, nossa, isso não é nada. Imagina o que aconteceu comigo. Quebrei a perna. Aí o outro vai falar, nossa, mas isso não é nada. Imagina com aquela outra pessoa lá o que aconteceu. O reclamão, ele está sempre também aumentando. Ele está sempre aumentando. Então, observe o como você está agindo. Qual é o seu padrão de comportamento. Agora, quando eu falei que, lógico, a gente vai reclamar uma outra vez, tudo bem. Não se culpe por isso, nem se julgue por isso. Desde que você queira melhorar aquilo que você está vendo que não está a contento. Por quê? Porque qual é a diferença aqui? Isso eu gostaria que você prestasse muita atenção mesmo. Qual é a diferença? O reclamão não fala para fazer as situações melhorarem. Ele fala por falar. Ele fala por reclamar. Mas ele não fala com a intenção de fazer com que aquela situação melhore. Entende porque isso é um padrão? Então, saia desse padrão. Se você viu alguma coisa que você não gostou, haja para fazer algo diferente. O reclamão, ele só fala, mas ele não age. Por isso que ele é o irmão caçula do murmurador. O murmurador até quer ver o problema resolvido e fica buscando aliado. O reclamão nem aliado busca, tá? Ele só reclama por reclamar. Por que o reclamão também age dessa forma? Porque ele quer receber a simpatia e a piedade das outras pessoas. Ó céus, ó vida, ó azar. Ai, nada dá certo comigo. Ai, ó céus, ó vida, ó azar. Ele quer receber a simpatia e a piedade das outras pessoas. O reclamão também quer ser notado. Por isso que ele reclama. Porque quando ele reclama, as pessoas prestam atenção no que ele está falando. O reclamão também age dessa forma para saciar o seu desejo de aceitação. Ele tem que achar as coisas ruins, porque assim ele vai se sentir aceito. Porque pelo menos alguma coisa ele está vendo que está errado. O reclamão só sabe expressar o seu descontentamento. Então, vamos diferenciar isso, tá? Porque você pode reclamar de alguma coisa que não está acontecendo como deveria acontecer. Então, haja e não fique só na reclamação. Haja para mudar isso. Isso é uma coisa muito saudável. Muito saudável. E agora você tem consciência disso também. E sabe qual é mais um probleminha do reclamão? A culpa é sempre dos outros. A culpa é sempre dos outros.
sempre é o outro que é o culpado, sempre é o outro que fez errado, sempre é o outro e nunca é ele. Nunca é ele. Então, meu querido e minha querida, primeiro, quando você encontrar um reclamão, primeira coisa, quando você encontrar um reclamão, não dê audiência a ele. Não dê audiência. Se você vê que ele está reclamando, se você vê que isso é um padrão, ajude-o. Como é que eu vou ajudar, Rafa? Como você vai ajudar? Não dê audiência. Não dê audiência. Não prolongue o assunto. Deixa que ele vai ver que ele não tem audiência, ele vai parar de reclamar. Deixa ele fazer, porque ele ainda está nesse padrão. Então não dê audiência, porque você pode perder um valoroso tempo só ouvindo reclamações, sem com que as pessoas busquem ações. Não permita, segunda coisa aqui, não permita perder o seu foco, ouvindo reclamações e queixas de terceiro. Se eles estão reclamando, faça pergunta para eles. Como é que você pode melhorar isso? Como é que você pode? Como é que você pode? Como é que você pode sair dessa? Como é que você pode? E como é que você pode achar outra solução? Ajude o reclamão a sair do seu próprio padrão. Então, não dê ouvidos a queixas e a reclamações de terceiro só porque eles querem falar e ter audiência, tá? Ninguém deve tomar a dor de ninguém. Nós podemos sim ser empáticos, mas o seu crescimento e o seu desenvolvimento é seu. O meu crescimento e o meu desenvolvimento é meu. Por isso que somos pessoas únicas. Por isso que somos pessoas insubstituíveis. Por isso que somos pessoas que temos nossa identidade. Cada um tem uma. E cada um tem o seu propósito e o seu motivo para estar aqui, crescer e se desenvolver. Então, não tome a dor de ninguém. Se o reclamão está reclamando, seja empático, seja solidário com ele. Não dê audiência, que isso vai fazer com que ele pare de reclamar. Não faça com que o reclamão só reclame e não haja. Pergunte para ele como. Isso vai fazer uma grande diferença. Não fique assim o tempo todo. Não fique assim o tempo todo. Resmungando, reclamando, só achando que as coisas não vão dar certo e pondo defeito em tudo. Não seja um senhor zangado. Não seja um senhor zangado, tá? E agora, se você ficou comigo até aqui, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite a participar do nosso Clube Semear. Porque agora, nesse exato momento, eu saio daqui e já me conecto com as pessoas que estão lá no clube, que vão se conectar comigo agora, para a gente continuar batendo esse papo super saudável e super legal e mostrando mais uma coisa que nós podemos fazer para sair desse padrão ou então ajudar pessoas que têm esse padrão e que ainda não têm consciência disso a sair desse ciclo também. Então, te convido a participar do Clube Semear e mais um convite aqui para você. Coloca aqui o seu like, dá o seu joinha e compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar o maior número de pessoas. Pessoas que você conhece, pessoas que você ouve aí, que estão reclamando o tempo todo, porque muitas vezes isso é inconsciente, elas não têm condições de saber e ter clareza disso, se não for por uma explicação. Então, olha aqui, nos acompanha nas redes sociais, também aqui no Insta, no Face, aqui no podcast, aqui também, aqui no podcast, porque toda semana nós entregamos um conteúdo para você e aqui, ó, nas nossas redes sociais, todo dia tem uma postagem para você poder refletir sobre isso. Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.